palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. O tema dessa mensagem tem voz de comando no meio da tempestade. Aleluia. Diz assim o texto da palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sente adorando. Eu estava em mais um dia comum, em mais um dia de missão, em mais um dia de obra. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, pregando a palavra, entregando a mensagem. Jesus, ele tinha pressa no seu ministério. O ministério de Jesus já estava muito afamado. Muitos já estavam seguindo Jesus devido aos milagres, devido às histórias que as pessoas tinham acesso, ficava sabendo do que estava acontecendo através da vida de Jesus. Jesus, ele se fez maldição por mim e por você. Jesus, ele se fez nada por mim e por você. Ele abriu mão de toda uma glória. Ele abriu mão de estar no trono com o Pai para descer à terra, para se fazer nada por mim e por você. Jesus viveu das mesmas limitações que eu e você vivemos. Jesus, ele sofreu ansiedade. Jesus, ele também teve medo. Jesus, ele também teve desesperos. Você vai falar, missionária, Jesus? Sim, Jesus viveu como um humano, só que tinha um detalhe: ele estava 100% espírito e 100% Deus e 100% homem, 100% carne, limitado, vivendo das mesmas limitações. Ele não precisava passar pelo que ele passou, mas mesmo Jesus, passando por tudo que ele passou, ele tinha um propósito. Debaixo das dores, das aflições, das perseguições, das angústias que ele sentiu, de medos também que ele teve, a Bíblia vai dizer no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que Jesus, ele sente medo no Getsemane, ele vai orar, ele sente dores na sua alma, ele sente angústia no seu espírito, porque ele estava vivendo das mesmas limitações que eu e você. E agora Jesus despede toda a multidão, e Jesus dá uma ordem aos discípulos: entrem no barco, porque nós vamos acessar o outro lado. Entrem no barco. Você já conhece o mar, é o mar da Galileia. Oh, Pedro, Tiago, João, vocês conhecem muito bem esse mar. Então eu tenho certeza que, independente do horário, nós não vamos ter dificuldade ao enfrentar esse mar. Então entrem no barco e vamos comigo para o outro lado. Qual era o outro lado que Jesus estava indo? Ele estava indo acessar as terras
cidades dos Gadarenos, uma decápole muito pequena. Eram cidades pequenas que ficavam nas regiões montanhosas da Galileia. Jesus estava indo exatamente para a cidade dos Gadarenos. Jesus estava cansado, Jesus estava fadigado, e o texto vai dizer que Jesus dorme na polpa do barco, devido ao seu cansaço e da opressão. Você tem noção quanto dói a carne quando você passa por opressões espirituais? E Jesus, ele passava por opressões não só físicas, como também espiritual. Quando nós vamos ler, vamos ter acesso aos evangelhos sinóticos, nós vamos ler as passagens aonde está dizendo o quanto Jesus foi oprimido. Evangelho de Marcos, capítulo 5, e o versículo 25 vai dizer que Jesus já estava retornando dessa cidade de Gadara. E Jesus agora, ele desembarca ali de Nazaré. E quando ele desembarca, tem uma multidão já aguardando ele. E a Bíblia vai dizer que a multidão o exprimia Jesus. Ele era espremido, ele era oprimido. Marcos vai dizer que Jesus era oprimido. Imagine a opressão que Jesus estava passando em cada palestra, em cada mensagem que ele liberava, em cada culto, em cada mover espiritual que acontecia, em cada mover de cura, em cada mover de libertação que acontecia. Ontem eu estive ministrando na casa, fazendo o encerramento ali do nosso janeiro profético, no mês de janeiro, e ali o manifestar da glória de Deus foi muito grande. Deus teve acesso ali à vida de jovens, adolescentes sendo oprimidas por demônios, o espírito do suicida, o espírito da depressão tem tomado de uma forma terrível a vida dos jovens. E hoje eu estou olhando para muitos jovens aqui, e eu quero dizer para os jovens nessa noite: por que missionar os jovens? Porque os jovens estão tendo muito mais acesso à internet do que mesmo adultos. E é por lá aonde o mal está entrando, está atraindo pessoas, atraindo os jovens que passam madrugadas na internet. Eu estou pregando aqui, eu tenho certeza que alguém está aí doido para pegar no celular, meu irmão, para dar uma olhada na mensagem. Tem acesso ao Instagram, tem acesso ao Facebook, tem acesso ao TikTok. Deixa eu dizer algo aqui para você: se alguém estiver usando o celular e vir entregar profecia, meu irmão, eu barro, porque eu tenho certeza de uma coisa: o espírito que acessa a minha vida não acessa Facebook, não acessa Instagram, não acessa TikTok. Desculpa, não vou receber. Você pode louvar, pregar, sapatear, rodopiar. Para mim, agora se eu ver ligado no trono, agora se eu ver cheio, aí tu pode ter certeza que eu vou receber, aí tu pode ter certeza que eu vou dar lugar. Se eu ver que você está no culto, sabe o que está acontecendo, pastor? No nosso meio é muito bom o acesso à internet. Por lá nós temos acesso aos países. Eu tive acesso à Europa, foi pela internet.
Fui ver a igreja séria, pastor com seriedade, com comprometimento na obra de Deus, no reino de Deus. Só que o que está acontecendo? Os crentes estão acessando mais a internet do que a Bíblia. O jovem está acessando mais a internet do que a palavra de Deus. Aí, meu querido, eu quero dizer para você: não tem como você vencer o espírito da masturbação. Não tem como tu vencer o espírito da pornografia. Meu irmão, uma blasfêmia. Eu já vi pessoas sentadas no altar, eu do lado e a pessoa do lado assistindo vídeos. E agora os vídeos? Eu olhei assim e falei: não. Igual João, filho do diabo. Porque quem anda no pecado, quem vive na prática do pecado, é filho do diabo. Missionário, isso é muito forte, mas quando você larga o pecado e começa a acessar a presença, tu passa a ser filho de Deus, tu passa a andar com Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite: não se iluda, meu irmão, não se impressione, ó igreja. Se impressiona com a palavra, não se impressiona com movimentos. O movimento é bom. Eu sou pentecostal até o plano, mas eu quero dizer algo para você nessa noite de hoje: o que vai te manter nutrida, o que vai te manter amada cheia, acessando a glória de Deus, a presença de Deus, é uma vida de oração, é uma vida de comprometimento, é a palavra. Não tem outra coisa. E eu fiquei ali com o meu corpo todo dolorido ontem lá na minha igreja. Eu falei: meu Deus, cheguei em casa e falei para mim: gente, que luta, que barreira espiritual. Jovens desesperados, espírito de síndrome do pânico, dando grito mesmo, que não queria sair, não queria abandonar o corpo, tentando matar a jovem. Terrível. E você fica se perguntando: como há tantas possessões? Como essas possessões têm tanto acesso à mente dos jovens, à mente também dos adultos, às nossas mentes? Sabe por que tem tanto acesso? Porque você dá o acesso. É nós que liberamos o acesso. Mas quando o diabo vem com as tranqueiras dele, tu ir lá, bloqueia, tu ir lá, cancela. Não, meu irmão. Ele já vem e diz: clica aí, clica aí, clica aí. Vamos pregar uma palavra para a geração do século 21. Clica aí. O diabo não clica, é só um minutinho, é só 2 minutinhos, e ali, meu irmão, já era. Ele já seduziu a tua mente. E aí tem tanta gente cometendo suicídio, tem tanta gente aí lutando contra o espírito da depressão, lutando contra a ansiedade, não dorme, fazendo tratamentos, desesperados, ansiosos. Por quê? Porque não acessa mais a oração, não acessa mais a presença de Deus, não acessa mais. Jesus estava no barco dormindo, Jesus estava cansado, Jesus estava exausto fisicamente, mas espiritualmente Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Sabe o que é interessante, irmãos, nessa mensagem? É que agora, quando se levanta uma grande tempestade no meio daquele mar, o texto vai dizer que os discípulos entraram em desespero, entraram em pânico. Até o momento que a tempestade está se levantando, todo mundo ainda está se mantendo calmo. Mas quando a tempestade
desesperada. Tem pessoas que entrou nessa noite aqui angustiada. Tem pessoas que entrou nessa noite aqui afadigada. Tem pessoas que entrou nessa aqui que nem dormindo está. Tem rolado de um lado para o outro na cama. O Senhor está dizendo: se você sabe quem você é, e se você sabe o tamanho do propósito que Deus tem nesse processo, nessa tempestade, nesse vale, o Senhor está dizendo para você nessa noite: por que você não dorme? Por que você não dorme? Por que você não dorme? Por que você não descansa mais? Por que você não descansa mais? Meu Deus! Sabe por que tem tanta gente que não consegue deita para dormir e não consegue dormir? Você vai dizer: é Jesus. Jesus podia dormir? Não é porque era Jesus. Jesus estava aqui nas mesmas limitações que eu e você, nas mesmas limitações de homens. É porque Jesus sabia em quem ele confiava. Jesus sabia em quem ele depositava a sua confiança. O texto vai dizer que agora que o vento vem, ao contrário, porque as regiões celestiais começaram a guerrear. As potestades e os principados no reino espiritual, nas regiões celestiais, para impedir a chegada de Jesus e dos discípulos do outro lado. Para onde eles iriam? A região alta para onde Jesus estava indo, da cidade dos Gadarenos, era tomada por potestades, era tomada por principados, por demônios. Na hierarquia espiritual há um comando também. Na hierarquia espiritual, quando você se levanta e você diz assim: eu vou para o culto hoje, porque o culto não começa aqui, o culto começa na tua casa. Quando você diz: eu vou para o culto hoje, você sabe o que acontece nas regiões celestiais? Os demônios já começam a se levantar. E na hierarquia espiritual, começa primeiro pelos principados. Aí os principados começam a se levantar. Aí vem a potestade maior. Aí a potestade da voz de comando diz assim: ó, desce lá. Se vocês não derem conta para impedir a chegada dele, a chegada dela, o acesso dele, o acesso dela, aí, a propósito, aquilo que você vai fazer, nós vamos intervir. Você está pensando que o inferno brinca? Não, já sabiam o percurso para onde Jesus ia. Já sabia para onde Jesus ia. E o interessante, os principados e as potestades já reconheciam a voz de comando do mestre. Já sabia a voz de comando, a palavra súbia de Jesus. Ele já conhecia. Só que tem um detalhe: a voz dos discípulos eles ainda não conheciam. Eles ainda não conheciam a voz dos discípulos. Eles ainda não reconheciam. O melhor falando, perceba,
balança aqui. A tempestade começa a se formar. O vento começa a vir ao contrário do que, missionário? Ao contrário do propósito. Ao contrário da direção que você está tomando. O vento vem ao contrário, porque o vento já sabe aonde tu vai chegar. É por isso que tem se levantado potestades e principados para te parar, para te deter, para impedir a tua vitória, para impedir a tua bênção. Mas o meu Jesus manda te dizer nessa noite: a voz que comanda é minha, a voz que comanda é minha, a voz que comanda é minha, a voz que comanda é minha na tua história. E ele diz: tu vai acessar, tu vai acessar, tu vai acessar, tu vai acessar, porque quem vai intervir sou eu, quem vai intervir sou eu. Teve pessoas que... E enquanto essa pessoa entrou aqui, Deus disse para ela: eu já visitei a tua casa, né, filha? Enquanto tu está aqui, eu já visitei a tua casa. E eu estou dando voz de comando lá dentro. Eu estou dando voz de comando lá dentro. Olha a cara dos discípulos, atônitos, aterrorizados. Até então era só um vento que estava vindo ao contrário do propósito, ao contrário, pastor, da direção que eles estavam indo. Daqui a pouco o diabo conhecia o coração de cada um. Missionário, eu não entendi. O diabo conhece o campo do teu sentimento. Vou repetir para você. O diabo conhece o campo do teu sentimento. E é aí por onde ele tem acesso. Ele tem acesso à igreja, ao sentimento. Ele sabia que os discípulos tinham medo. Ele sabia que os discípulos tinham dúvidas. Os discípulos tinham dúvidas, não tinha. Se questionavam o tempo todo. O que estamos fazendo, pastor? Largamos tudo para seguir esse homem. O que estamos fazendo? O diabo sabia das dúvidas que estavam sobre os discípulos. O diabo sabe das dúvidas que há sobre o teu coração, meu Deus. O diabo sabe que você entrou aqui nessa noite cheio de dúvida. Tem gente aqui dizendo assim, ó: eu quero ficar nessa igreja, viu, pastor? Mas eu ainda tenho dúvida se é o lugar certo. Agora eu vou te responder ainda. O que o diabo está fazendo na tua vida? Ele está dizendo assim: não fica aqui não. Sabe por quê? Porque eu quero que você fique tendo acesso a pouquinhos. Sabe por quê, pastor? Porque se ficar aqui, vai ter acesso à totalidade. Porque o meu Deus não trabalha de pouquinho, ele trabalha em totalidade. Ele trabalha em totalidade na tua vida. Aí o que ele faz? Ele gera dúvida. Ele sabe que no campo desse sentimento tu vai abrir legalidade para ele. Aí sabe o que vai acontecer, pastor? Vai se nutrir de tudo que dão. Infelizmente. Por quê? Porque o diabo vai alimentando. Por quê? Com a incerteza, com a dúvida. Jesus está dizendo para você nessa noite que ele está tirando toda dúvida. Tem jovens aqui, tem
errou a pontaria quando ele escolheu o barco de Pedro em Lucas capítulo 5. Ele não errou a pontaria quando ele escolheu você. Você medroso. Ai, irmão, ter medo não é ausência de coragem, não. Não é falta da coragem. Você vai chegar até os dois juntos. Medo, coragem, medo, coragem. Vou morrer, filho, vou morrer, filho. Não. Vai ter medos. Você vai sentir medos. O melhor no decorrer da sua caminhada. Você vai ter medo de fracassar. Você vai ter medo de machucar Jesus, filho, sabe? Você vai ter medo de ferir. Mas o tempo todo ele vai dizer para você: eu estou contigo, porque eu não errei. Eu não errei pontaria. E eu não errei quando te escolhi. Mas Senhor, eu sou improvável. Foi você mesmo que eu escolhi. O improvável. Aquele que ninguém dava nada. Aquele que ninguém dá nada. Jesus está dizendo: eu te escolhi. Eu te adotei. Escute aqui para nós encerrar. Jesus escolhe primeiro o barco de Pedro. Repita comigo: Jesus escolheu o barco de Pedro. Sabe por que Jesus escolheu o barco de Pedro? Porque Jesus estava entregando nas mãos dele um reino. Jesus escolheu Pedro como a primeira igreja. Incerto, improvável, Pedro valente. Jesus ama esse povinho pequeno assim, valente, bravo. De todos os barcos, tinha o barco de Tiago, tinha o barco de João, tinha até mais barcos ali no lago de Genezaré. Mas Jesus escolheu o barco de Pedro para dar início ao seu ministério, para dar início à escolha dos discipulados, dos discípulos. Jesus escolhe alguém improvável, dá um remo na mão e fala para ele: em todo tempo eu vou estar contigo dentro desse barco. Sabe aonde você está? Dentro do barco. Faz assim com a mão direita. Agora faça assim com a mão esquerda. Qual é a mão que tem mais intimidade para você? Levanta, deixa assim, me ajuda a pegar isso. Direita, certo? Não é direita? Qual mão a gente usa mais, irmão? Mais direita, não é verdade? Por exemplo, vamos bater um martelo na parede. Eu sou um lixado, outro dia eu fiquei com a unha inchada lá. Qual mão nós vamos ter mais habilidade? A direita, para bater o martelo, certo, irmão? Levante as duas assim. Tem um remo em cada mão. Jesus colocou um remo em cada uma das suas mãos. É uma mensagem profética para o ano de 2024. E eu vim profetizar a tua vida. Jesus colocou
Não. Toda igreja tem esse tamanho? Não. Tem igrejas gigantescas. Tem igrejas onde eu congrego mesmo a igreja pequena, ela não é tão grande. Missionário, eu não estou entendendo. Levanta a tua mão. Levanta o teu remo. Levanta o teu remo. Jesus está dizendo para você: não importa o tamanho do barco. O importante é a força do remo. Ah, meu Deus do céu. O nova série não importa o tamanho do barco. Ele está dizendo assim: o que importa é a força que você vai ter no remo. História muito forte. Por que isso? Porque se Deus tivesse dado uma igreja pequenininha, tu ia ter que usar os dois remos para remar do mesmo. Agora escute aqui para mim. O que importa, missionária, é o pro. É o que a igreja? Não é o tamanho da igreja. Não é o tamanho do barco. O que importa é o tamanho do propósito. É a direção que esse barco, para onde ele vai. Por quem está dando a voz de comando? Por quem está no comando dele? Por quem está direcionando ele? Aí deixa eu te entregar nessa noite. Quem está dando voz de comando nesse barco é Jesus. É Jesus. Ele é o capitão. É ele quem está conduzindo. Olha aqui para mim, igreja. Olha aqui para mim. Sei que você é uma besta. Olha aqui para mim, igreja. Frisa aqui em mim. Jesus estava onde? Olha, irmão, está na palavra. Tem uns 10 aqui que está longe. Jesus estava na proa do barco. Quem estava com o remo na mão, pastor? Quem estava com o remo nas mãos, irmãos? Quem estava remando? Quem estava na proa principal do barco? Deitado sobre as almofadas. Conjuntura, imagine que Jesus, pastor, pegou ali um lençol, um cobertor, fez uma almofada, pegou a cabeça e disse: rema, 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 meu Deus, rema. E apontou a direção. Oh, deixa eu entregar algo para você. Você só vai remar. Quem vai dar voz de comando e apontar a direção é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Nesse ano de 2024, Ele está dizendo: rema, 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 que eu aponto a direção. Escute. Você ainda aguenta mais 5 minutos de palavra? Então vem comigo na revelação. Os discípulos começam a olhar para o barco. E o barco começa a ser açoitado, jogado de um lado para o outro. Vamos pregar português. Amém, irmãos? Não gosto de pregar português. Eu estou igual Jesus. Até quando ele falou por parábolas, fez todo mundo entender e compreender o negócio. Negócio de língua estranha, depois nós falamos. Jesus está lá deitado. O barco está sendo açoitado, porque a força do vento era para trazer medo. A força do vento era para trazer pânico. A força do vento era para trazer desespero. Não é diferente. O barco está aqui, os remos estão nas suas mãos. Você
direcionado, mas você continua remando, porque você continua tentando sair da situação que você se encontra. Você quer encontrar uma direção e você vai continuar fazendo o quê? Remando. O que acontece? Aqui é o barco, a igreja é o barco, como eu havia falado. E Jesus, Ele está olhando para mim e para você, e Ele está dizendo: deixa eu ver qual é a reação dela, qual é a reação dele no meio dessa tempestade. Como ela vai reagir? Como ele vai reagir? Aí o texto vai dizer que começa a entrar água dentro do barco. Os discípulos começam a tirar a água do barco. Vai entrar água, irmãos. Não é porque você está na igreja, não é porque Jesus está no barco que é ausência de tempestade. Não é porque Jesus está no barco que você não vai enfrentar ventos fortes. Não é porque Jesus está no barco que você não vai enfrentar ventos. Ao contrário, não é porque Jesus está no barco que você não vai ter que fazer mais nada. Não é porque Jesus está no barco que você não vai ser ensinado a remar. Não é porque Jesus está no barco que Ele vai ter que fazer tudo para você. Tudo pegou aí para cá. Você entendeu a mensagem dessa noite? Não é porque Jesus está no barco. Tem gente que está assim: aceitei Jesus. Sabe, pastor? Não dá para passar por processo nenhum mais. Aceitei Jesus. Pastor, estou indo embora. Pastor, me dá aí a carta, porque eu estou indo, me dá aí a bênção. Mas tu está indo embora para onde, meu servo? Meu filho vai para onde? Sem direção. Vou ficar à deriva. Mas por quê? Ah, porque eu vim aqui, aceitei Jesus, e é impressionante. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso de alguém. Não diga de quem for. Não conta, vai que essa pessoa está aí sentada do seu lado. Aceitei Jesus, e desde que eu aceitei Jesus, meu irmão, é só prova, é só luta. É ou não é, irmã? A irmã está comigo na mensagem. É só batalha, é só guerra. Irmã, eu enfrento cada demônio, mas eu enfrento cada demônio. Sim, se tu enfrentar os demônios, não vou pegar com eles. Jesus estava dizendo: se vocês não enfrentar a tempestade, se você não for como um águia, olhar no olho do furacão e ver o outro lado, vocês nunca vão aprender. Vocês vão ficar à deriva. Eles olham para Jesus e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que os discípulos estavam fazendo para Jesus? Uma cobrança. O que você faz todo dia, o que eu e você faz todo dia. Jesus está lá na proa do barco. Jesus não pode nem nos assistir por um minuto. Doeu o braço. Ai, Jesus, meu Deus, sai capeta do braço. Jesus está dizendo: meu filho, é só o teu braço não vai cair. Não pode sentir nada. Não pode ser provado em nada. Não pode gerar defesas nenhuma, porque o tempo todo Jesus tem que estar ali para nos defender. Vou encerrar aqui. Meu horário foi embora. Jesus estava ensinando os discípulos a gerarem defesas. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês não vão me ter o tempo todo por perto, fisicamente. Jesus estava dizendo
Eu não vou permanecer fisicamente com vocês para sempre. Eu vou voltar para o Pai. E eu vou voltar agora em espírito. Eu vou vir com o Consolador. O Consolador vai descer. E através do Consolador eu vou estar com vós. Deixa eu encerrar aqui a mensagem para você. Jesus está dizendo para você: está na igreja, vai ter tempestade. Está na igreja, você vai ter que guerrear. Está na igreja, você vai ter que lutar pelo que você quer. Está na igreja, Jesus está dizendo, você vai ter que tomar uma atitude. Está na igreja, mas você vai ter que tomar decisões. Está na igreja, mas você vai ter que guerrear pelaquilo que você quer nesse ano de 2024. O que eu quero dizer para você: para de cobrar Jesus. Faça a sua parte. Agora vem a voz de comando. Porque eles não suportam serem testados. Eles não suportam serem amadurecidos. Chega de mimimi na igreja. Ai, missionária, aceitei Jesus já tem 3 meses. Já tem 3 meses, é hora de trocar o mingau. Vai ter que começar a dar papinha mais grossa. Ai, missionária, eu não estou entendendo. Vai ter que comer uma comidinha mais grossa. Jesus estava dizendo para os discípulos: chega, vocês precisam gerar defesas. Vocês precisam lutar, vocês precisam guerrearem. Chega. Jesus estava dizendo: chega de dodói. Tudo machuca, tudo fere. Sabe por quê? Porque nós não nos permitimos amadurecer. Nós queremos ser essas crianças que ficam o tempo todo dependente. O tempo todo dependendo do outro. Jesus está dizendo: estou trazendo amadurecimento espiritual para você no meio dessa guerra. Estou te amadurecendo espiritual no meio dessa tempestade. O amadurecimento que eu estou trazendo para você é espiritual no meio dessa tempestade. Aí eu quero pedir para a igreja, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Agora, Jesus, levanta a voz de comando. Aí agora vocês tocam a glória. Aí Jesus agora levanta a voz de comando. Olha aqui. Olha Jesus diz: cala-te. Chega de questionar. A tempestade se acalma, o vento para de fazer barulho e os discípulos fecham a boca. Pegou aí? A tempestade se acalma, a agitação do mar. A lava chegando, o mar se acalma, a tempestade para. O vento se aquieta, se cala. E os discípulos fecham a boca. Jesus está dizendo: a minha voz de comando dentro de você. Cala-te. Cala-te. E quem está dando voz de comando aqui sou
Se eu falei, continue. Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus. Você vai encontrando, dando glória a Deus. Louva a Deus pela vida da minha irmã Elisandra, que tem me acompanhado aí, cuida das minhas mídias sociais. É uma bênção na minha vida, minha irmã, minha outra irmã que está ali comigo, meu cunhado, que faz motorista particular para mim. Deus tem preparado e o Senhor tem provido tudo, e assim eu tenho me sustentado, tenho sido sustentada pelo reino de Deus. Enquanto você vai encontrando, eu trouxe ali umas camisetas lindas do Leão e Yeshua. Se você desejar estar abençoando o meu ministério, eu vivo pela obra, você vai estar adquirindo ali no final. Nós vamos estar ali na porta.